Fala, gente! Voltamos aqui, dessa vez para falar de Wii Story, episódios 5 e 6, que foram calminhos até o episódio 6, só no final que teve um ponto mais interessante em relação à ação, e até que foi bem, um pouco acima do que eu esperava. Eu já estava meio para baixo com as minhas expectativas, mas subi um pouquinho, só um pouquinho. Já o episódio 5, meus amigos, metade. A primeira metade do episódio foi original e eu gostei bastante. E o porquê de eu achar que isso é relevante, realmente é relevante, bom, eu vou destacar aqui no decorrer do vídeo e eu também vou deixar mais lá para o final. Então fiquem atentos, aguardem um pouquinho. Então vamos só parar de enrolação. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perder nenhum vídeo, verifique se a inscrição está ativa porque o YouTube é sacana e vamos embora! Bom, gente, o episódio 5, como eu já falei, a primeira metade do episódio é totalmente original. Não tem no mangá, tem algumas menções, mais ou menos alguns acontecimentos, mas no geral é realmente tudo original. E também algumas coisas que aconteceu nessa primeira metade, pode ter acontecido, mas ficaram tudo em off. Não foi mostrado propriamente dito no mangá, mas pode ter ocorrido. Bom, então a partir de agora eu vou só falar que a partir daqui é original, para eu não ficar repetindo e sendo chato. Depois, mais lá pro meio, eu vou dizer que realmente voltou ao decorrer do mangá. Mas bom, a primeira cena mostra um flashback do Will. Bom, nesse período, basicamente pós a Euphoria ter ido para a torre. Após ela ter se tornado uma magia Wander e ido para a torre. O Will tá bem deprimido e aí aparece Kuroshi. Ele apareceu aí, a primeira aparição dele, vamos dizer assim, foi aí, nesse flashbackzinho aí, nesse período. E novamente a teoria de que ele é um boneco da Euphoria ganha mais força, porque eu creio que possa ter sido mais ou menos algumas semanas, no máximo um mês, que a Euphoria foi para a torre e aí ele apareceu. E bom, tá cada vez mais concreto. Mas bom, o negócio é, voltando pro presente, o Will tá apagado e a diretora tá cuidando do cabelo dele, que tava todo esbranquiçado e ia ficar se ela não tivesse usado magia, aparentemente. Só que o mais curioso daí é que ela e o Finn falam dessa, vamos dizer, desse modo super ou transformação do Will quando ele tá a full power, por assim dizendo. Bom, é como se isso aí mudasse a personalidade dele, fizesse com que ele ficasse diferente, não fosse o Will que todo mundo conhece. E ela tá usando essa magia para mexer um pouquinho nas memórias dele, para conseguir fazer com que ele volte a ser o Will que todo mundo conhece. Se isso é verdade ou não, vamos ter que esperar para descobrir. Até agora não tem nenhuma confirmação, nem no mangá. Atualmente não tem nenhuma, vamos dizer, menção a isso, por enquanto. Mas bom, vai pro ponto de vista do professor que, bom, teve um rombo no peito, mas tá vivo, ele tá vivo. Como eu já havia falado, se a pessoa não perde a cabeça, então ele tá vivo. E muitos até não vão gostar, acham uma ideia covarde disso, mas gente, essa história é clichê, ela segue muitos clichês de shonen. Então nem venham reclamar, nem venham chorar, dizer que deveria ter matado, porque tá condizente com o tema desse anime, dessa obra como um todo. Então nem adianta reclamar, nem adianta chorar, espernear, nem nada, gente. A gente só pode engolir, por mais que alguns não gostem. Eu aceitei esses clichês desde o início, então, vou ter que engolir. Todo mundo vai ter que engolir, na verdade. E bom, o cara tá se recuperando aí, recebe uma visita de uma das colegas professoras dele. E aqui, meus amigos, aqui entra um ponto interessante, porque ela tá toda corada pra ele e todo mundo conhece a regra. Se corou, dá pra chipar. Dá pra chipar. Então, pode acontecer desse professor aí, receber um futuro namoro, por assim dizer. Até porque essa daí, nas informações pessoais dela, fala que ela gosta do cara e também se tornou obcecada por ele depois de um certo incidente. Não explica em detalhes que incidente era, mas provavelmente ela não estava assim, vamos dizer, bem dentro da linha. Ela devia estar aprontando algumas, isso é só ideias minhas, é só teoria, mas o negócio é, depois desse certo incidente, ela se apaixonou pelo Orc. Então, pode ocorrer de um possível chip com ele ou com a outra, uma velha colega dele, porque ela tá aí brigando com ela, com essa outra professora aí. Então,
possivelmente o cara tem dois possíveis chips. Essa ruiva aí e a outra, a ex-colega dele. Então, provavelmente pode dar certo. Mas eu acho que é mais correto dizer com a professora do que com a outra. Porque ela não chega a corar, por assim dizer. Mas que tá brava, tá. Depois foi pros Magia Vender e uma discussão sobre o Will. Inicialmente, porque o cara tá aí observando, viu o que ele fez e ficou até que interessado. Não a um nível muito alto, mas ficou curioso. E bom, já os cuidados do Will vai ficar a cargo do Finn. Bom, o resto do pessoal, que é o Magia Vender, eles chegaram aí para uma reunião de que potencialmente esse ataque, todo esse ataque aí, nesse dia de Ano Novo, por assim dizendo, bom, foi tudo organizado por um antigo culto que causou um monte de estragos uns 10 anos atrás, segundo o líder dos Magia Vender e alguns dos Magia Vender aí, porque falam como se fosse algo que aconteceu muito tempo atrás. E bom, o negócio é, pode acontecer? Não faço ideia, gente, porque novamente até aqui tá tudo original. Não tem confirmações nem nada do tipo no mangá atualmente, por enquanto, mas pode ser que mude. Não vou dar 100% de certeza que não aconteceu. Mas bom, eu não vou dar certeza. Vamos ter que esperar mais informações, seja do anime ou do mangá, para descobrir. Mas bom, o negócio é, o Magia Vender do Trovão e dos Elfos aí estão se alfinetando muito aí e parece que vai acontecer uma briga. E bom, o líder, dá um ponto final nessa história. E bom, vai para um ponto de vista do flashback do Will, na verdade. E bom, tá aí ele todo tristonho ainda e ele ainda tá conversando nesse flashback com o Ghost, perguntando se o Will ficaria triste se ele sumisse. Novamente, possivelmente tudo aí, tudo que ele tá falando aí, tudo isso que ele tá falando, são falas da Elfaria, só que transplantadas aí nesse boneco aí. Pode ser que seja? Sim. Eu não vou mentir, eu tô pendendo a acreditar, eu tô mais crente ainda, tô começando a acreditar muito mais facilmente. Mas bom, até porque, quando vai mostrar a Colette, que é a Lihana, a Colette fala que o cara simplesmente apareceu, ele foi um aluno transferido de uma outra escola, ele apareceu aí do nada, não tinha informações pessoais dele, não tinha nada, vamos dizer, como se dissesse, ele existiu de verdade, como se ele tivesse sido uma pessoa nascida ou coisa do gênero. E bom, com isso, eu acho que dá pra dizer com certeza que o cara realmente era um boneco, o cara realmente era um boneco. Então, a gente não pode ter muito do que reclamar. E também tem o finalzinho desse episódio, que ele apareceu de novo. A partir de agora, vem parte do segmento que é do mangá. A partir de agora, acabou a primeira metade desse episódio, sim. Vai ser a cerimônia de, bom, graduação dos alunos. Falando dos alunos, o pessoal aí que tava, bom, naquela confusão toda, ficou até animado em pensar que o Will podia conseguir ir pra torre, mas o Julius corta toda a alegria. Esse chato continua irritante. Já o elfo aí, ele ainda continua gente boa. E bom, ele ainda quer que o Will vá pra torre, apesar de dizer outras palavras, mas ele quer que o Will realmente vá. Já o Draco, que é o Xion, esse ruivo aí, tá calado, ele não fala nada. E bom, negócio é, chegou a cerimônia de graduação, o Will, que ainda tá meio triste pela perda do Orochi novamente, ele ainda não sabia que ele era um boneco, na verdade ele não sabe. Ele só tá assim, meu amigo morreu, meu melhor amigo morreu, novamente. Chega a cerimônia de graduação, o Will é graduado aí na academia, só que vem a questão, ele vai pra torre ou não? Muitos estão cogitando que não. Bom, principalmente o Snape aí. E bom, o negócio é, chega no momento que o pessoal vai receber, vamos dizer, o passaporte para ir para a torre. E bom, pessoas como a Lihana, o Xion, a Colette, o Elfo e o Julius, eles receberam os convites. E bom, alguns outros figurantes aí também receberam. E bom, o negócio é, o Will parece que é o único que não vai entrar na torre. E meus amigos, por um instante, quando eu vi isso, eu jurei que eu ia entrar nessa tela e esganar alguém. Mas, felizmente, a diretora barrou isso. Porque tudo o que aconteceu lá, segundo a própria diretora, bom, fez com que um aluno se graduasse de última hora. E também criou um novo feitiço. Que feitiço é esse? Coragem. Bom, basicamente,
ela tá falando que tudo que o Will fez naquele dia, tudo que o Will fez, e até mesmo os poderes mágicos dele, podem ser considerados uma magia. Tudo que ele fez lá naquele dia foi considerado uma magia. O Snape tenta barrar isso, mas não adiantou. O cara não vai ter a vez dele, de jeito nenhum. E bom, o negócio é, o Snape, que ficou, com certeza, furioso, bom, vai ter que aguentar, engolir o Will sendo graduado e indo pra torre. Ele vai pra torre. O Will conseguiu o convite pra ir pra torre. Felizmente, felizmente. E aqui entra um ponto curioso, porque muitos até agora estão curiosos. Pô, por que ele quer tanto barrar o Will? Bom, aqui entra as falas dele, porque o outro professor tenta fazer ele impedir, mas ele fala que não. Ele quer impedir ele, porque basicamente, como ele era um mago e era bom usando magia, foi pra torre, mas não conseguiu passar do, vamos dizer, do ponto inicial da torre. E vai mostrar isso no episódio 6. Já já eu comento sobre isso. Mas bom, terminando aqui, o cara que ficou no ponto inicial e não conseguiu sair dele, ele não conseguiu sair do ponto inicial, bom, ele fracassou basicamente. Por isso ele é tão amargurado e coisa do gênero. E também tem outros motivos, mas eu não vou contar para não estragar a graça. Vai provavelmente vir bem mais lá pra frente. Ou quem tá lendo o mangá já deve saber, mas por favor, não vamos dar spoilers de jeito nenhum. Por essas e outras, o cara perdeu o direito de continuar na torre e por isso ele é tão amargurado e quer impedir que o Will se encontre na mesma situação que ele, porque ele, que sabia usar magia e era bom, perdeu. Imagina ele que não tem magia, só tem a espada dele e vai pra torre, que é um lugar que vai te espremer de um jeito que, se você não realmente conseguir, você já era. Você já era de todo jeito. Então é por isso que ele quer tanto barrar o Will, para que ele não passe pela mesma situação que ele. E bom, tudo isso justifica tudo que ele fez? Bom, justifica, mas com certeza eu não aprovo de jeito nenhum ele tentar barrar o Will de todas as formas possíveis, inclusive maltratar ele até. Mas até que os motivos dele são válidos até, mas de jeito nenhum que eu vou concordar com ele. Mas bom, o negócio é, acabou esse episódio com o Orochi aparecendo aí. Ele apareceu aí. Bom, novamente, ainda é um boneco da Elfária. E outra coisa relacionada ao fim, antes de eu ir para o episódio 5, o Finn estava olhando aí os concertos da cidade, e aí uma das observadoras dos Magiavender, aquela que apareceu logo na primeira temporada, bom, ela tá aí, fala pro Finn ficar longe do Will, porque ela não quer que ele se envolva com o Will, e que se ele se envolver, uma certa pessoa vai se meter. Quem é essa pessoa? Não sabemos até o momento, não tem nenhuma confirmação. E caso alguns tenham ficado confusos com algumas partes, por não ter respostas, isso é proposital, gente. É proposital para gerar mistério, gerar plot, reviravoltas e tudo mais. Então, caso alguns estejam confusos, tenham calma que potencialmente no futuro vai ter explicações. Mas o negócio é, o Finn fala que é tarde demais para isso, ele já tá metido com o Will. E bom, com isso eu posso encerrar esse episódio 5 e ir direto pro episódio 6, que é basicamente o ponto inicial da torre que eu falei que o Snape ficou preso. O pessoal aí, os amigos do Will, foram receber um uniforme novo e é bem bonito até, eu gostei desse design. E bom, o Júlio se dando mal aí foi maravilhoso. Cara, foi muito engraçado, eu curti. Esse episódio, esse iniciozinho desse episódio foi muito engraçado. Eu já vou destacar outro momento, mas bom, o ponto importante é o Will, porque ele foi lá pro Dona receber a nova espada dele. E pessoalmente eu amo essa espada, porque essa espada tem um cristal que permite ele usar aqueles poderes que eu tô falando, daquele Whis, aquela espada mágica, por assim dizer, como é conhecida na legenda. Essa espada vai acompanhar ele daqui pra frente. E eu gosto muito dessa espada, vocês vão entender. Mas o negócio é, o Will agradece e vai direto pra torre. E bom, todo mundo chega naquele ponto inicial que eu falei, que é basicamente uma cidadezinha em volta da torre. A maioria do pessoal aí tá toda animada, tudo. Eles deram uma pequena estendida aí nessa parte. E bom, o negócio é, a Colette tá toda animadinha aí, e inclusive até o pessoal da staff deu uma pequena animação dela, bem pequenininha, mas deram. Era pra dar um fechamento melhor. E o porquê disso, bom, eu vou deixar mais lá pro final. Mas bom, o negócio é,
Chega no momento que a Colette fala de um ponto de comida e a Lihana, como é uma esfomeada, como a gente viu na primeira parte, bom, ela já parte correndo. E esse formato chibi dela é muito fofinho, eu gostei muito dessa comédia, eu gostei. A comédia tá funcionando bem nesse anime, mas bom, o negócio é, o Will e o pessoal foi direto pra torre pra conseguir, vamos dizer, entrar em uma das facções e bom, inicialmente parece que tá de boa e alguns receberam alguma entrada. Alguns personagens aí como a Colette, Lihana e o Elfo e o Xion receberam, vamos dizer, recomendações para entrar direto em alguma das facções. Eles não precisaram fazer nenhum teste nem nada do tipo. Mas personagens como o Julius e o Will, principalmente o Will por não ter magia, eles não entraram direto. Eles vão ter que fazer um teste para conseguir entrar em uma das facções. Que teste é esse? Bom, lutar contra algumas criaturas. Inclusive, nessa parte de recomendação, bom, aqui a gente vai pro ponto de vista da Eupharia, porque, meu Deus do céu, a comédia aqui de novo tá funcionando, porque ela tá furiosa com a assistente dela, porque como o Will entrou na torre, ela conseguiria puxar ele pra facção dela, mas não, ela foi barrada, não só pela assistente dele, por motivos óbvios, para não prejudicar o desenvolvimento do Will e também para não terminar a história, porque para mim a história só acaba quando o Will e a Eupharia estiverem juntos. E também tem outro motivo, e novamente, o formato chibi da Eupharia é muito engraçado. Toda vez que ela aparece, ela rouba a cena de novo. Mas o negócio é, teve outro cara que barrou a alegria dela. Mas a Eupharia tá confiante porque o Will, como é muito forte, muito inteligente, ele vai conseguir se virar e entrar. E bom, aqui vem a comprovação disso. Porque durante esse teste, inclusive o Júlio tá mandando muito bem aí contra esses bichos que não são derrotados com magias mais fracas ou magias iniciais. Bom, o Júlio está mandando super bem. E até o pessoal se questiona, pô, porque ele não foi chamado para alguma facção aí? Porque ele é muito forte. E o próprio Júlio está se achando o maioral aí por causa de todas as magias que ele está usando, inclusive algumas da Eupharia novamente. Bom, basicamente porque a Eupharia tá de birra com ele. E o cara ainda lembra de tudo que ele falou, tanto do Will quanto dela, na primeira parte, ou primeira temporada. Então ele tá pagando por tudo que ele fez. E bom, o negócio é, essa é a razão dele não ser chamado pra nenhuma facção. Até porque ele também é usuário de gelo, então ele não presta pra nenhuma outra facção. Só a da Eupharia, mas ela não quer. Já o Will aí, que tá se esquivando e lutando aí, ele tá analisando esses inimigos aí e foi pro bombardeio. Inclusive aqui a animação deu uma pequena estendida nessa parte da luta. E ficou legal, eu gostei bastante. Não teve uma trilha sonora assim tão chamativa, mas eu curti, eu gostei. E bom, o Will vai lutando contra esses bichos aí e ele massacra geral. Ele destrói todos muito fácil, porque ele é muito forte e muito rápido. E até porque esses bichos funcionam melhor contra o corpo a corpo. Então o Will se dá bem. Só que um dos estilhaços da magia do Julius acabou indo parar na Eupharia, mas obviamente o Will vai proteger o waifu dele. E bom, ele conseguiu. E de quebra conseguiu poder para usar o poder mágico dele. Aqui, quando ele chegou nesse ponto, bom, não teve pra ninguém. Ele conseguiu vencer tudinho. Ele venceu tudo. Foi muito fácil pra ele. E acabou o episódio assim, com esse momento épico dele, por assim dizendo. E agora entra novamente a questão. Vão barrar ele? Agora indo para as minhas considerações. Olha, como eu falei, esses episódios foram meio calmos. O 5 principalmente, mas o 6 foi mais interessante. Apesar de que o 5 teve toda aquela metade original e a staff tá mandando bem. Porque eles colocaram metade do episódio original? Bom, provavelmente porque eles querem encerrar em um certo ponto que tem um grande clímax nesse episódio. Até porque no episódio 5 adaptaram só um capítulo. E já no 6 foram 2 capítulos. Eles seguem essa média de 1 ou 2 capítulos por episódio. E eu creio que eles devam estar querendo chegar num ponto onde tem um clímax muito, muito grandioso. Não vou dizer qual é, mas eu acho que alguns que, se por acaso estiverem lendo o mangá, já devem saber. De todo jeito, eu tô ansioso para ver como é que vai ser esse clímax. Eu espero que adaptem e deem um cuidado enorme, porque eu quero muito
ver aquela luta. É uma luta muito empolgante. Vai dar um fechamento incrível. Em parte. Eu não vou estragar a graça. Mas eu tô muito curioso para saber como é que vai ser o desenvolvimento do Will aqui. Quero muito ver como é que vai ser aquele clímax que eu tô falando aqui, mas vamos ter que esperar para ver, infelizmente. E bom, de todo jeito, eu vou continuar assistindo. Espero que vocês continuem assistindo. Bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem. E eu vejo vocês no próximo vídeo.